Você já se perguntou por que ora, jejua, pede, clama, insiste e mesmo assim parece que o céu está fechado? As palavras sobem, mas não voltam com resposta. O coração se cansa, a fé começa a vacilar e aos poucos nasce aquela suspeita silenciosa. Será que Deus me abandonou? Mas e se o problema nunca foi o silêncio de Deus? E se a dor que você sente não for a ausência divina, mas consequência de escolhas repetidas todos os dias? Porque existe um momento em que o céu não se cala por distância, mas por coerência. Deus não discute princípios, ele não negocia obediência, ele não responde orações que pedem mudanças sem disposição para mudar. E isso dói mais do que qualquer ataque do diabo, porque expõe algo que muitos não querem admitir. O problema não é espiritual, é rotineiro. A maioria das pessoas prefere culpar o inimigo porque é mais confortável. É mais fácil dizer que o diabo está atacando do que assumir que a própria rotina está sabotando a fé. É mais simples declarar guerra espiritual do que declarar disciplina diária. Só que o diabo não precisa destruir quem se destrói aos poucos. Ele não precisa fechar portas quando você mesmo insiste em viver distraído, cansado, sem vigilância, sem constância, sem compromisso. O silêncio que você chama de prova pode ser apenas o eco de uma vida desalinhada. Deus continua falando, mas a sua rotina grita mais alto. Ele continua chamando, mas você vive ocupado demais para obedecer. Você quer resposta, mas não muda hábitos. Quer direção, mas acorda todos os dias sem propósito. Quer crescimento espiritual, mas alimenta mais a carne do que o espírito. Quer ouvir Deus, mas passa horas consumindo tudo menos a palavra. Quer intimidade, mas só se aproxima quando algo dá errado. E depois pergunta por que o céu parece distante. Não é distância, é resistência. Deus não se cala porque perdeu o interesse. Ele se cala porque não compete com a sua desobediência diária. Porque toda vez que você ignora um princípio, você escolhe o silêncio como resposta. Existe uma mentira perigosa sendo repetida nos púlpitos e nas redes, a de que todo problema é ataque espiritual. Nem tudo é o diabo. Às vezes é falta de disciplina. Às vezes é negligência espiritual. Às vezes é preguiça disfarçada de cansaço. Às vezes é falta de temor. Você não perde força espiritual de uma vez. Você perde aos poucos. Um dia sem oração vira 2. 2 dias sem palavra viram semanas. Semanas viram meses. E quando você percebe, ainda está na igreja, ainda fala de fé, ainda usa o nome de Deus, mas já não ouve mais a voz dele. Não porque ele parou de falar, mas porque você treinou o coração para não ouvir. O céu responde obediência antes de responder desespero. Deus responde alinhamento antes de responder lágrimas, porque lágrimas sem arrependimento são só emoção, e emoção não sustenta a fé madura. Você pode chorar no altar e continuar vivendo errado na segunda-feira. Pode levantar as mãos no culto e baixar os princípios na rotina. Pode cantar louvores e continuar tomando decisões que Deus já deixou claro que não aprova. E então vem a frustração, a sensação de abandono, a dúvida. Mas a verdade é simples e dura. Deus não está em silêncio. Você é que escolheu não obedecer. O maior engano do cristão moderno é achar que Deus vai se adaptar à sua rotina desorganizada, que Ele vai abençoar uma vida sem disciplina, que Ele vai confirmar escolhas feitas sem consulta, que Ele vai proteger caminhos que Ele nunca mandou seguir. Deus não negocia princípios, Ele não muda a verdade para caber na sua pressa, Ele não acelera processos porque você está cansado, Ele trabalha com constância, fidelidade e temor. E quando esses pilares são quebrados, o céu não grita, ele se cala, porque o silêncio também ensina. Talvez você esteja esperando uma resposta sobrenatural quando Deus já te deu uma instrução natural. Talvez você esteja pedindo libertação quando o que falta é organização. Talvez esteja orando contra o diabo quando deveria estar lutando contra a sua própria rotina. O inimigo não precisa te tocar se você vive espiritualmente desatento. Ele só observa, porque uma fé sem disciplina se autodestrói. Um cristão sem constância se torna vulnerável.
Uma vida espiritual sem rotina vira terreno aberto. Chega um momento em que Deus para de repetir. Ele não insiste em quem já decidiu ignorar. Ele não força quem já decidiu desobedecer. Ele espera, e esse tempo de espera é interpretado por muitos como abandono, quando na verdade é misericórdia. Porque Deus poderia agir, mas escolhe esperar você se alinhar. Ele poderia intervir, mas prefere formar caráter. Ele poderia responder, mas prefere transformar. E isso exige algo que poucos querem oferecer: mudança real de rotina. O clímax da fé não acontece no culto, acontece no dia comum, na hora que ninguém vê, no momento em que você decide orar mesmo sem vontade, ler a palavra mesmo cansado, obedecer mesmo perdendo vantagens, dizer não quando tudo em você quer dizer sim. É aí que o céu se move, é aí que Deus fala, porque obediência gera acesso, disciplina gera clareza, constância gera intimidade, e intimidade gera direção. Se você sente que Deus está em silêncio, a pergunta não é onde Ele está, mas onde você se perdeu. Em que momento você relaxou? Em que fase você trocou vigilância por conforto? Em que decisão você escolheu própria vontade? O problema não é o diabo. O problema é a rotina que você normalizou, a fé que você terceirizou, a obediência que você adiou. E enquanto isso não mudar, nenhuma oração vai preencher o vazio que só a obediência resolve. Agora, deixa eu te perguntar algo sério, sem religiosidade, sem máscara espiritual. Você quer continuar pedindo respostas ou está disposto a mudar atitudes? Porque Deus não se revela a quem só pede, mas a quem obedece. Ele não se manifesta a quem só fala, mas a quem vive. Ele não caminha com quem só busca quando precisa, mas com quem anda todos os dias. O céu não está fechado, ele está esperando alinhamento. Existe um ponto em que Deus para de falar não por distância, mas por coerência. Ele não disputa a atenção com uma rotina desorganizada, nem confirma uma fé que só aparece quando tudo dá errado. O silêncio de Deus, muitas vezes, é a resposta mais honesta para uma vida que pede direção, mas insiste em viver sem disciplina. Não é castigo, é alinhamento. Deus não se esconde, Ele espera. Espera que você volte ao lugar da obediência, porque é ali que a voz dele sempre foi clara. O problema é que muitos preferem culpar o diabo porque assumir responsabilidade dói. É mais fácil dizer que está sendo atacado do que admitir que está relaxado. Relaxado na oração, na palavra, nos princípios, nas escolhas. O diabo não precisa agir onde a rotina já enfraqueceu a fé. Ele apenas observa. Uma vida sem constância se torna previsível, vulnerável e facilmente distraída. E quando a fé se torna distraída, qualquer ruído parece silêncio de Deus. Deus não responde orações que pedem mudança enquanto o coração insiste em permanecer o mesmo. Ele não negocia princípios para aliviar desconfortos temporários. O céu não se move por desespero, mas por obediência. Você pode chorar, jejuar e clamar, mas se continuar alimentando hábitos que Deus já confrontou, o silêncio permanece, porque Deus honra quem o honra com a vida, não apenas com palavras. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, talvez seja a hora de parar de perguntar onde Ele está e começar a perguntar onde você se perdeu. Em que momento a rotina tomou o lugar da vigilância? Em que decisão você escolheu conforto em vez de obediência? Quando a disciplina volta, a clareza volta junto. Quando a rotina muda, o céu responde, porque nunca foi ausência de Deus, sempre foi falta de alinhamento. Se essa mensagem falou com você, não ignore, não trate como mais um vídeo. Pare um instante agora e seja honesto. Se você reconhece que precisa mudar sua rotina espiritual, escreva nos comentários a palavra oração, não como um pedido vazio, mas como um compromisso de mudança. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que confrontam, despertam e fortalecem a fé de verdade. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas que estão culpando o diabo quando deveriam ajustar a própria vida. E lembre-se que quando a obediência volta, o silêncio acaba.